Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Cris Bock, eu sou psicanalista especialista em nova medicina germânica e reprogramação mental. E no vídeo de hoje eu trouxe um tema que o pessoal ficou assim: nossa, o que você quer dizer com isso? Que é o seguinte: não utilize o emocional para tratar a doença do seu paciente. Nossa, Cris, mas como assim? Você vive falando da importância de se observar o emocional, de se tratar o emocional, e agora você vem com esse tema, não utilize o emocional para tratar a doença do seu paciente? Sim, significa você tratar uma doença. Você está tratando, por exemplo, um diabetes, você está tratando uma osteoporose, você está tratando a doença autoimune, você está olhando para a doença. Isso a medicina tradicional já faz, que é olhar para a doença e não olhar para o indivíduo como uma pessoa, como um ser, um ser que tem uma história, que tem questões, que enxerga a vida de um jeito, enfim. Então, qual é a questão, a verdadeira questão aqui de você não tratar a doença do seu paciente? O que significa isso? É porque quando eu utilizo a nova medicina germânica, a neuropositivação, para tratar o paciente, eu vou tratar o João, eu vou tratar o Pedro, eu vou tratar ele como um todo e não vou tratar a diabetes. Porque se eu tiver essa visão, eu vou tratar diabetes, osteoporose, isso e aquilo, então vai acontecer o seguinte, vai acabar virando naquele protocolo que eu desenvolvo um tratamento para diabetes, eu desenvolvo um tratamento para osteoporose, eu desenvolvo um tratamento para uma doença específica e eu pego aquele mesmo tratamento que eu usei para o João e coloco para a Maria, para o Pedro, sem nem saber se a questão da Maria ter dor nas costas é totalmente diferente do motivo do Pedro ter dor nas costas. Vocês concordam que cada um tem uma história, cada um tem um pensamento, uma percepção, uma crença, cada um foi criado de alguma forma. Às vezes uma pessoa passou diversas situações na infância e já aquela outra pessoa não passou nada daquilo. Talvez aquela outra pessoa tinha uma condição inferior de renda, teve que começar a trabalhar cedo, às vezes aquela pessoa não teve um contato com o pai ou com a mãe do jeito que gostaria, que deveria, ela tem essa carência, já a outra pessoa já foi totalmente diferente a história dela. Então, quando eu falo não utilizar o emocional para tratar uma doença, porque você precisa utilizar o estado emocional, não é da doença, é do paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, claro, levar em conta sim aquele diagnóstico que o paciente traz para a gente, que ele já está, de repente, fazendo um tratamento médico ou ele utiliza algum medicamento, a gente leva em conta, coloca tudo isso lá na ficha da anamnese, mas o que nós vamos olhar aqui? Nosso olhar é diferente, nosso olhar é para a pessoa, nosso olhar é para qual é a grande questão que aquela pessoa tem que está mantendo ela no estado de doença. E não somente isso, mas qual foi o start, onde iniciou essa doença e o motivo de ter iniciado. Nós temos que partir desse princípio, que a pessoa ela estava num estado normal, né, de homeostase. Então estava tudo certo. E de repente algo aconteceu e algo se modificou ali no físico dela, tá? Na biologia dela, e a partir dali começou a se desenvolver, houve uma alteração e começou a se desenvolver a doença. Mas você concorda comigo que teve um start, teve um momento que aquilo começou a se desenvolver? Então o que a gente precisa ver? Qual foi esse start? Qual foi o motivo de que o corpo dela começou a ter lá no comecinho, lá na primeira alteração que surgiu no corpo dela? E é esse motivo que nós devemos buscar. Mas temos que olhar o paciente como um ser humano completo e complexo e, principalmente, tratar o corpo físico, o cérebro e a psique, tudo de forma integrada. São os 3 níveis: psique, cérebro e órgão.
Porque tudo isso está sincrônico. A partir do momento que a pessoa sofreu um evento, a primeira coisa que vai impactar é a psique dela. O cérebro vai enviar um comando para o corpo e aí vai iniciar essa alteração. Então, nós precisamos tratar tudo em conjunto. Então, é por isso que o tratamento do emocional, ele é feito dessa forma. Então, nós realmente, temos que tratar o emocional do paciente, não somente a parte física, para que realmente os resultados aconteçam e sejam efetivos e também para que a gente evite as recidivas. E uma das coisas mais inexplicáveis que ocorre com todas as pessoas é o surgimento da doença. Isso é algo inexplicável. Por que alguém adoece? Qual o significado disso? O porquê disso? Algumas doenças a gente até pode explicar, por exemplo, intoxicações. Então, eu usei alguma toxina e o meu corpo vai reagir, vai adoecer. Por exemplo, pode ser uso exagerado de alguma alimentação ou de algum medicamento. Sim, isso é uma intoxicação. Ou eu como muita gordura e essa gordura está sendo uma toxina que está entrando no meu corpo diariamente e vai acabar causando uma doença. Isso é uma causa, mas isso entra nas intoxicações. Agora, tem doenças que não existem um porquê. Vocês concordam comigo? Tem doenças que a gente consegue entender, são acidentes, por exemplo. Então, a pessoa tem algum órgão que foi afetado, que foi lesionado, ou que foi queimado, e a gente sabe que ocasionou devido a um acidente. Às vezes ela tem uma queimadura lá no tecido, e aí aquilo sim pode desencadear uma doença, mas isso tudo tem uma explicação. E essas doenças, elas não entram na nova medicina germânica, nem acidente, nem intoxicação. Mas você já percebeu que existem algumas enfermidades, algumas doenças que elas não têm uma causa? Porque assim, como explicar, por exemplo, que um câncer ele aparece assim do nada? Ocorre uma alteração bioquímica e aquelas células começam a se multiplicar, elas são diferenciadas ou indiferenciadas, não importa, mas elas começam a se multiplicar. Por que o corpo está fazendo isso? Então é essa resposta que a gente precisa buscar. Por que começou? Onde foi esse start? E essa é a grande questão, porque se a gente não encontra onde que iniciou aquela primeira célula que começou a dar errado e o porquê que ela começou a ter esse comportamento, por exemplo, num câncer de pulmão. Tem câncer de pulmão porque a pessoa fuma. Claro, o cigarro causa câncer de pulmão. Teve câncer de mama porque a mãe teve, porque a irmã teve. Bem, mas eu não consigo ver isso como uma causa. Por quê? Porque, por exemplo, assim, a pessoa toma veneno. Ela tomou um veneno, ela vai ter um problema. Se 100 pessoas tomarem aquele mesmo veneno, as 100 pessoas vão ter aquele mesmo problema, certo? Mas digamos que, por exemplo, assim, a pessoa fuma. 50% das pessoas que fumam, elas vão ter um câncer de pulmão por conta do cigarro, mas as outras 50% que fumam não vão ter câncer de pulmão devido às estatísticas, tá? E tem esse mesmo número de pessoas que não fumam, que nunca fumaram e que têm câncer de pulmão. Então, qual é a explicação para essas pessoas que nunca fumaram e têm câncer de pulmão? Então, se a gente pega esse universo dos fumantes, a gente sabe aí que 50% dessas pessoas não vão morrer de câncer. Então, isso não é uma causa, porque se fosse, teria que ser 100%, senão isso não é científico, concorda? O que acontece é que esses fumantes, eles estão mais sujeitos à condição da doença, a essa resposta biológica do corpo, porque quando nós temos um conflito emocional, que nós temos um programa biológico, segundo a nova medicina germânica, nós entramos devido a uma causa bem específica. Porém, quem já fuma, ele tem uma condição, digamos assim, um terreno fértil que vai causar um dano maior para essa pessoa. E ela pode desenvolver com muito mais facilidade aquele câncer. Por quê? Porque o corpo dela já está enfraquecido, o pulmão dela está mais enfraquecido, ela já tem uma respiração mais comprometida e nós chamamos isso assim de terreno fértil. Ou, por exemplo, a pessoa arrumou a cama dela para aquela condição, para que ela tenha aquela enfermidade. Existem pessoas que nunca fumaram e elas também vão ter aquele câncer de pulmão, tá? Então, como é isso? Então, se a gente fosse verificar o número de pessoas que nunca fumaram e tem praticamente o mesmo número de pessoas que fumam e que têm câncer de pulmão. Em termos de ciência, então o cigarro, ele não é uma causa, ele vai favorecer o desenvolvimento do tumor. E vai fazer com que a pessoa fique mais suscetível assim que ela tiver um programa biológico, ela desenvolve esse câncer com muito mais eficácia, digamos assim. Assim como os alimentos. Então, existem alimentos que realmente causam doenças,
mas não são 100% das doenças, das pessoas que consomem aquele alimento que vão ter aquela doença. Mas ele é um fator ali que vai favorecer. Então, uma vez que você tem ali aquele terreno fértil, que você já tem é como se fosse uma predisposição, porque você arrumou a sua cama, porque você já está com o seu organismo mais enfraquecido. Então, quer dizer que a alimentação errada ela não é a causa da doença, mas ela vai favorecer inúmeras vezes que aquela pessoa, no primeiro evento que ela sofra, ela tenha aquela doença. Então é diferente, porque o alimento ele pode entrar como uma toxina também, porque a partir do momento que eu abuso de uma certa substância, essa substância ela entra como uma toxina no meu corpo. Então o excesso dessa substância, com o tempo, ela vai causar uma intoxicação, porque existem substâncias nos industrializados, por exemplo, que o nosso corpo não tem capacidade de eliminar. Mas é pouca, é em pouca quantidade. Sim, é em pouca quantidade, mas e quantas vezes você vai consumir isso aí durante o dia, durante o mês, durante o ano, durante 10, 20, 30 anos? Então, nesse caso que você adoece por conta da alimentação, entra na intoxicação, não é tratado com a nova medicina germânica. Então, o que nós tratamos com a nova medicina germânica? Como que se originam essas doenças? Por que a doença acontece? Porque eu mereço? Porque é castigo? Não é. Ela existe uma causa, existe um start ali, principalmente daquelas doenças crônicas, consideradas incuráveis, autoimunes, né? Então, por que eu vou ter uma doença autoimune? Por que o meu corpo vai me agredir? Por que o meu corpo vai agir contra mim? Então, existe um sentido biológico para o nosso cérebro dar esse comando para o nosso corpo agir daquela maneira. Então, eu também tinha essa dúvida antigamente, eu tinha muita dúvida quando eu entrei na área da saúde a respeito disso, de qual a causa da doença, aliás, acho que essa grande dúvida da humanidade, né? Por que eu tive essa doença? Porque a minha mãe teve, porque a minha avó teve. Claro que se a pessoa já coloca isso na cabeça dela, ela enfia isso na cabeça, porque a minha mãe teve, minha avó teve, então eu vou ter. Os estudos aí do Dr. Hammer, através da nova medicina germânica, ele compreendeu e através até da própria dor que ele teve, ele trouxe para nós um conceito das 5 leis biológicas que nós podemos desfrutar aí desse conhecimento incrível e nós temos aí condições de entender esse grande porquê, esse grande motivo através do sentido biológico, porque ele era médico, então ele buscou na biologia, na embriologia, todas as respostas. E nós podemos aí usar isso para nos ajudar a entender, compreender a causa das doenças, primeiramente, e também eliminar a dor, o medo, o sofrimento e também fazer isso com o nosso paciente. Porque toda doença causa dor, né? Não existe aí nenhum processo de doença que não cause uma dor. Mas nós precisamos enxergar, então, isso de uma forma integral. Por que nós ainda continuamos vendo somente o físico? Eu acredito que a medicina, essa forma só de tratar somente o físico, ela chegou até um ponto e é o que tem, digamos assim. Essa forma que a medicina tradicional trata, dividindo especialidades, é impossível que você consiga enxergar o todo. Então, nós temos um limite ali de tratar o corpo físico, de você tomar um remédio, mas nós não temos, assim, uma mudança, né? Então, assim, e acredito que não vamos ter tão cedo. Então, nós precisamos de outros métodos, de outras técnicas para que a gente consiga juntar ali com aquela medicina que está tratando o sinal, o sintoma, ou que trata muito bem essas causas que são acidentes, intoxicação, mas existem algumas enfermidades que necessitam de um olhar diferente e que você não vai encontrar respostas utilizando somente aquilo que é a medicina tradicional. Por quê? Porque ali o paciente, ele vai estar no estado de paciente. E enquanto ele for paciente, ele vai continuar doente. Mas ele vai estar confortável, porque aquela doença dele vai ficar ali, sob controle, ele vai tomar um medicamento e vai controlar a doença. E isso é pro resto da vida. Não é uma solução, certo? Mas o paciente, ele acaba vendo aquilo como uma solução. Vai empurrando com a barriga. E cada vez mais ele vai precisar de uma dose maior do medicamento. Para quê? Para que ele continue se sentindo confortável. Então ele vai aumentando a dose, ele terceiriza a cura dele, daquela doença,
não resolve a questão emocional, ele não olha para o total, para o todo, para a parte integrativa, e ele pega aquilo para ele como se fosse, olha, essa é minha, eu tenho isso, eu tenho diabetes, eu tenho isso, ele já pega para ele, não é estou, é eu tenho. E continua naquela postura de paciente. E o que acontece? Para que a gente faça esse tratamento diferenciado, para que a gente faça com que a pessoa mude essa postura de paciente, ela precisa participar do processo. E esse é o primeiro passo para que a gente utilize aí a nova medicina germânica, a neuropositivação, para interromper esse processo da doença. Então, primeiro a pessoa precisa entender que ela precisa participar do processo. Ela precisa entender que ela precisa se abrir para isso e tomar a parte que ela tem responsabilidade. E o que seria isso? Muitos pacientes, quando eles vêm, eles já vêm com aquela postura de eu vim aqui porque você me cura, eu vim aqui porque falaram que você vai me curar. É justamente isso que a gente precisa mudar. Essa, em primeiro lugar, essa questão do paciente, de ele vir com essa responsabilidade por terapeuta, e depois nós precisamos entender que nós não estamos tratando diabetes ou tratando pressão alta ou fibromialgia, não. Nós não estamos tratando uma doença, mas nós estamos tratando a saúde daquele paciente, nós estamos tratando o fulano, o José. Então, eu não estou tratando da doença. Então, nós vamos começar a mudar isso. Não olhe para a doença, você que é um terapeuta, mas você tem que pensar de forma integral, corpo, mente e psique. Essas são as 3 partes importantes, que essa pessoa tem aquilo ali de forma sincrônica nela. Então, nós vamos começar a tratar a saúde do paciente. Nós vamos começar a entender o sintoma do paciente e o sentido biológico do corpo estar fazendo determinada ação e causando aquele sintoma. E vamos resgatar aquela causa, que foi aquele primeiro evento, lá naquela primeira vez, quando aconteceu a mudança. E foi quando a pessoa mudou. Quando ela saiu do caminho da saúde e foi por outro caminho. A pessoa escolheu isso? Sim, ela escolheu. Inconscientemente ela escolheu. Foi o cérebro dela que escolheu. Por quê? Porque é uma solução para o problema dela. E ali está o início de tudo. E essa solução é naquele instante. É uma solução provisória. Então é ali que começou a doença. É onde tudo começou. Claro que muitas vezes, quando o paciente vem, começou aquilo em algum lugar. Mas o problema agora já virou sistêmico. Né? Então a gente precisa localizar lá aquele primeiro ponto onde iniciou, aquele start. Então a pessoa às vezes fala, mas eu tenho isso aqui desde que eu nasci, eu tenho isso aqui a vida inteira. Não, não é assim. Teve um início, teve um start onde ela saiu do processo de saúde e foi. E aí nós temos que fazer a pergunta: onde, quando começou e por que começou? Então, essas perguntas aí que a gente precisa ter a resposta, e tendo a resposta dessas perguntas, nós vamos conseguir identificar, claro, junto com as 5 leis biológicas, com aquele direcionamento que ela nos ensina, com o mapa das emoções, as partes do cérebro, os tecidos embrionários, porque lembra que eu falei que é tudo científico e biológico, porque o Dr. Hammer era um médico e ele criou com cabeça de médico e pensamento de médico, então tudo tem uma explicação, não é nada inventado. Você vai no tecido embrionário, na parte do cérebro que corresponde àquele tecido embrionário, no significado que, tirando centenas e centenas de tomografias dos pacientes dele lá na clínica oncológica onde ele trabalhava, ele chegou àquele padrão de enfermidade, uma que diz respeito a tal tecido, a tal tema, a outra em tal parte do cérebro. Então, às vezes a pessoa fala, mas agora tudo é emoção. A pessoa vem e fala, isso aqui significa isso, aquilo significa aquilo. Tá, mas baseado em quê? Tem base científica? Foi baseado em um estudo onde envolve todos os tecidos embrionários, onde envolve o sentido biológico, que é o mesmo em nós, em todos os seres vivos, nos animais, diz respeito a uma parte do cérebro que vai ser impactada ali, com um devido tema na psique, e esse cérebro vai enviar um comando para o corpo. Você tem ali as fases do desenvolvimento desse programa, o que acontece na primeira fase, o que acontece na segunda fase, na terceira fase, depois a nova medicina germânica, junto com a neuropositivação, ela te mostra
tudo isso, o que muda é a percepção, tá? A percepção de cada ser humano é única, mas o programa biológico, ele é o mesmo. Na primeira fase ele vai apresentar isso, na segunda fase ele vai apresentar aquilo. Se ele pertence ao cérebro novo, ele vai agir de uma forma, se ele pertence ao cérebro antigo, ele vai agir de outra. Isso é provado cientificamente através de tomografias que o Dr. Hahnemann fez, através de estudos, e foi dividido então em 4 grandes temas, 3 tecidos embrionários que nós temos, mas ele dividiu em 4, explicando a maioria, quase que 100% das doenças, claro, tirando aquelas que não são causadas por conflitos e sim intoxicações por alimentação ou acidente, envenenamento e etc. Tá? Eu trago isso aqui para vocês porque muitas pessoas falam sem saber o embasamento que existe na nova medicina germânica, que é um embasamento muito grande, como eu falei agora há pouco. Foi criada por um médico e ele fez isso com cabeça de médico, porém, como ele não encontrou explicação na medicina tradicional, porque ele era médico oncologista, para o problema que ele teve câncer junto com a esposa dele logo após um evento, e aí através desse evento, que foi a morte do filho, ele percebeu que tinha algo além e foi buscar, e aí demorou 10 anos desenvolvendo essas leis e criou esse padrão, tá? Então, para quem não viu aí as outras aulas, para quem não viu os outros vídeos e não sabe como foi a história dessa descoberta dessa medicina, eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem, que nada é inventado, ou então, eu acho que isso é assim, então deve ser tal coisa. Não existe achismo, é tudo científico, biológico e vários estudos em cima disso. Voltando lá, então, ao assunto, por que é importante a gente saber quando que houve aquela mudança? Porque é isso que a gente precisa, encontrar isso para poder mudar, que é justamente esse gatilho que mantém esse programa biológico ativo. Por quê? Porque não existe doença. Segundo a nova medicina germânica, nós temos o quê? Programas especiais e biológicos, e cada um tem o seu porquê, tem a sua finalidade. Então, nós entramos num programa biológico a todo instante. Nós passamos por vários programas biológicos. Mas é um ou outro programa biológico que vai causar uma doença, porque o normal não é nós mantermos esse programa. O normal é a gente passar por ele, ter começo, meio e fim, tá? Mas quando nós temos um programa que se mantém e sai fora do controle, aí ele vai evoluir para uma doença. O tempo todo nós escolhemos jogar fora aquilo. Isso aí é besteira, pronto, passou. Na maioria das vezes a gente faz isso, 95%. Mas existem aqueles que, por algum motivo, se mantêm. E é aquele que realmente é sofrido e é aquela coisa que realmente muda o estado emocional da pessoa. Ela muda o padrão dela. E ali, ela não tem mais aquela opção de olhar e falar, não, isso daí é besteira. Não. Agora, ela não consegue mais fazer isso. Porque a dor é tão grande, o evento é tão forte, que ela não enxerga mais, ela não consegue, aquilo gruda e fica, e ali começa a doença. Então o nosso corpo está preparado para começar um programa biológico e jogar fora, ter começo, meio e fim, falar, não, agora pronto, superei, passou. Mas existe aquele que vai permanecer, né? Então tem algumas pessoas que falam assim, a gente fica velho e fica doente, é assim mesmo. Não é assim. Isso é uma crença. As pessoas, elas não estão fadadas a morrerem de doença. Isso foi algo que foi enfiado na cabeça das pessoas. É um pensamento, uma aceitação de que a pessoa passou dos 60 anos, ela vai precisar ser doente, ela vai ter uma doença. E não é bem assim. A doença, ela não se instala ali a partir de olha, fiz aniversário, 60 anos, pronto, fiquei doente. Não, mas tem pessoas que se capacitam para isso. Elas colocam na cabeça, olha, com 60 anos vou ficar doente, olha, fiquei velha, agora eu vou ficar doente, pronto. E não dá outra, né? Parabéns, feliz aniversário, fez 60 anos, pronto, tô doente. Por quê? Porque ela criou aquilo, ela colocou aquilo, ela ficou martelando aquilo todo dia na cabeça dela. E tem muitas coisas que você vê, é a televisão, são as mídias, é livro, é isso, é aquilo, gente falando, nossa, 60 anos você é idoso, pronto, começou a ficar doente, vai viver no hospital o resto da vida. E não é isso, gente, isso é muito triste, não é normal um idoso ser doente. Claro que os tecidos e os órgãos, eles estão mais enfraquecidos. Isso é uma questão. E aí, quando bate um conflito ali, ele tem maior probabilidade de se tornar uma doença. Mas isso depende muito da percepção daquela pessoa. Depende muito da forma com que ela enxerga aquilo, tá? E a partir do momento que ela tem um evento, ela pode se libertar daquele evento. Porque, claro que a pessoa que é idosa, a capacidade de resposta do idoso, ela fica um pouco mais lenta do que a pessoa mais nova. E por isso pode aparecer ali com mais facilidade, sim. Assim como aquele fumante,
né? E é uma pessoa que está mais qualificada, entre aspas, para ter um câncer, para ter uma doença. Mas isso não significa que é uma regra, que é uma lei, que você precisa colocar isso na sua cabeça. Ah, porque a minha mãe teve uma doença, eu vou ter. Porque eu tenho tantos anos, eu vou ter. Não é assim que funciona. É o seu pensamento é que manda. E os eventos que você passa, que são eventos que muitas vezes são doloridos, impactantes, e você não sabe lidar com aquilo, você não consegue lidar com aquilo, e é por isso que o programa se mantém. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, que você sabe qual é a causa e o porquê que um programa vai se manter, você consegue estar preparado. Para quê? Para você agir, para você compreender e para você buscar a solução o mais rápido possível antes que se cronifique, tá? Então, nós precisamos eliminar essa crença de que, minha mãe teve câncer de mama, então eu vou ter. E aí eu vejo na televisão uma notícia, alguma coisa falando sobre câncer de mama, eu já fico, ai meu Deus, nossa, aí vai lá, já começa a procurar. Claro que eu não estou dizendo que você não precisa fazer um exame ou autoexame, que você não precisa ter esse cuidado, não. Mas o problema é a alteração emocional. Por que eu fico alterado quando eu vejo essa notícia do câncer de mama? Ai meu Deus, ai que medo, é o medo, é a alteração emocional que vai causar essa grande questão, porque você vai tendo essa alteração a vida inteira. Então você está arrumando a sua cama, esse é o terreno fértil, e quando estiver lá na frente, o que vai acontecer? Depois de você fazer tantas vezes, ter tantas vezes aquele estado emocional diante daquele fato. Então é essa a grande questão, é a maneira que você encara. E não adianta também você falar, eu tenho corpo fechado, não pego nada. Não. Diante de um evento emocional, um programa biológico, o cérebro precisa tomar uma ação. Quando eu sinto uma dor muito grande, que aquilo parece que vai me matar, o cérebro ele vai tomar uma ação, independente de você falar isso ou não. Mas você, sabendo, conhecendo as leis biológicas, você sabe identificar. Quando você está dentro de um programa biológico, você sabe entender aquilo tudo e buscar ajuda ou conseguir resolver, uma vez que você tenha esse conhecimento, tá? Então, essa é a importância de você entender tudo isso, de você ter o conhecimento das 5 leis biológicas e de você entender que existe sim uma forma de resolver. Isso não é castigo de Deus, isso não é hereditário, você é obrigado a ter. Não. Você tem condições de tratar, você tem condições de resolver. Depende muito da sua psique, da forma que você enxerga a doença. Tá? Então, a partir do momento que nós temos essa visão, porque a nova medicina germânica, a neuropositivação, ela é uma nova visão das enfermidades. Então, a partir do momento que você tem uma nova visão, esse novo olhar, você se abre e aí você começa a entender o sentido biológico daquela alteração estar presente, tá? Porque nada aparece do nada. Não. E você aprende a lidar com aquilo. Você aprende a entender aquilo. Que dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva, sente raiva, todo mundo tem preocupação. Isso é humano, nós passamos por esse evento inevitavelmente. Nós, estando vivo, nós vamos passar por eventos e por programas biológicos. Nós não podemos deixar que aquilo nos assombre, nos aterrorize, que a gente mude o nosso estado emocional ou que a gente fique com aquele pensamento obsessivo sobre alguma coisa. Eu vou ter isso, eu vou ter porque a minha mãe tem, minha tia tem, sabe? E a grande questão ali para você começar a identificar são aqueles momentos em que você é pego de surpresa, aquele momento em que você sente uma dor intensa. Então, não sei se provavelmente você já perdeu alguém que você ama. Então, você perde alguém. Então, eu já perdi a minha irmã, por exemplo, meu pai. Então, é aquela facada, é aquele momento que é uma dor muito grande. E quando você perde alguém do nada, de repente, de um dia para o outro, hoje a pessoa está aqui, daqui a pouco ela está morta, você vai receber um choque biológico, sabe? Então, esse choque biológico, no momento em que isso ocorre, inicia um programa biológico. E nesse programa biológico, quando você tem aquela dor muito grande, o seu cérebro não sabe o que fazer com aquela dor, a psique envia para o cérebro, ela se comunica com o cérebro e vai enviar, olha, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E o cérebro vai buscar onde dói. Porque no momento que você tem uma dor de um dedo cortado, o cérebro sabe exatamente o que fazer. Olha, eu vou mandar isso, eu vou diminuir o sangue ali, vou começar a produzir o tecido e tal. E vai resolver. E quando é uma dor emocional?
Como que o cérebro lida com isso? Ele vai lidar da forma que ele sabe. Aumentar uma função, diminuir uma função, e aí vai depender da percepção da pessoa que vai se enquadrar naqueles temas que eu falei para vocês lá, os grandes temas. Então, quando nós temos esse programa, vai passar uma semana, um mês, 2 meses, e a pessoa vai começar a ir voltando a vida dela para o eixo. Algumas pessoas resolvem, mas outras pessoas elas vão ficar ali, com aquilo, alimentando aquilo, curtindo aquilo. E ela não consegue se libertar, ela fica com aquele pensamento obsessivo, aquele pensamento recorrente, ela está lembrando daquilo o tempo todo, aquilo não passa. Então, assim, ela não consegue, digamos, virar a página. Ela está vendo algo, ela está lendo alguma coisa e está lembrando. Então, ela não joga aquilo fora, aquilo está ali, é um pensamento recorrente, é um pensamento obsessivo. E aí ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e vão ter alterações biológicas, estão tendo alterações biológicas. Lembra que o cérebro envia um comando para tentar resolver o problema? Só que o problema era para ser momentâneo, tá? Então ali é um programa especial e biológico. Especial significa que, como se fosse um computador, ele é um vírus. Então, alterou o estado emocional e quando teve aquela alteração, o cérebro tomou uma atitude que está se repetindo, enquanto a pessoa não consegue mudar o estado emocional dela. Por exemplo, ele aumentou uma função. Aumentou a função e a pessoa continua mandando aquela mensagem de que ela ainda está com aquela dor. Passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e a pessoa ainda está com aquele pensamento obsessivo. O cérebro vai fazer o quê? Aumentei a função no máximo. Não está resolvendo? Vou crescer célula. Porque eu preciso de mais células para fazer mais aquela função. Concorda? Não está funcionando, não está resolvendo, continua a dor. E ele vai continuando tomando medidas biológicas, que é o que ele faz, para tentar resolver o problema, porque ele sabe que tem algo errado. Então a doença, ela está surgindo para te mostrar que existe algo errado lá atrás, bem anteriormente, que você não resolveu. E que está te matando, entre aspas, que está te adoecendo. Então, esses pensamentos recorrentes, essas emoções que a gente precisa estar atento, mas sempre deriva de um evento agudo, inesperado e difícil de compartilhar, sentido sozinho. Então, tem insônia, você fecha os olhos e começa a vir aquelas imagens, né? Daí já dá uma palpitação, um suor, uma agitação, aquela coisa ruim. E às vezes a gente nem percebe. Então, o que você pensa nessa hora? Por exemplo, você terminou um namoro, terminou um casamento, um relacionamento, mas se você começa a lembrar, logo depois do término, naqueles dias assim, você fica ali, né, curtindo uma foto, chorando, triste ou eufórico, e enche a cara, sai fazendo bobagem, todo mundo já passou por uma situação assim. Então, naquele momento, você está ali vivenciando o programa biológico, a primeira fase dele. Tá lá pensando o tempo todo, tá lá com aquela mágoa, mas vai chegar um momento que aquilo acalma. E aí você vai passar para a segunda fase do programa biológico. Então, todas as vezes que a gente passa por essas fases, a gente está dentro de um programa biológico, mas o que vai determinar se vai gerar uma doença ou não? E onde vai atingir? Então, depende da característica, a característica do evento e do que nós sentimos. Então, nós conseguimos identificar se nós estamos na primeira fase, na segunda, ou nós já passamos lá para a fase de cura. Mas, como eu falei, algumas pessoas ficam enroscadas. Ou quando a pessoa já tem na mente dela, eu vou ficar doente quando eu tiver 60 anos. Eu vou ter uma doença porque a minha mãe teve. Eu vou ter, sabe? Então, depende daquele terreno fértil que você já tem ali, aquela crença vai te deixar presa naquele estado de doença. Uma vez que você não consegue superar aquele evento, seja porque você não aceita, porque você não perdoa, então tem N motivos que vão te manter naquele estado. Mas enquanto você estiver presa naquele estado emocional alterado, você vai continuar tendo alteração a nível também cerebral e orgânico. E aí, claro que vai virar aquela doença crônica, porque vai aumentando a massa do conflito. Você precisa perceber quando existe esse estado emocional alterado, tá? Quando a pessoa fica triste por muito tempo, ela fica magoada por muito tempo, ela sente saudade por muito tempo, ela fica eufórica por muito tempo. Tudo que sai da normalidade, quando ela tem medo excessivo, quando ela tá muito no passado, quando ela tem medo de tudo, quando ela tem medo do futuro, isso tudo são alterações emocionais.
quando a pessoa tem aquela ansiedade, aquela preocupação, tudo isso é estado emocional. Então, quando a gente se dá conta, quando a gente percebe, quando a gente procura o programa biológico que está vinculado ali naquele estado emocional, olha para ele, a pessoa consegue enxergar além do que só aquilo que ela acha que é normal. Ela acha que é normal estar o tempo todo com medo ou ansiosa, mas não é isso. É muito mais do que um pensamento. Não é um estado mental, é um estado emocional. É algo que a pessoa está presa, que ela está sentindo. Então é o medo, é a raiva, a euforia, a ansiedade, tudo isso vai causar doença. Então vocês entendem que existe algo científico, biológico por trás disso tudo, ainda que eu nem entrei na questão aqui, que claro que nem daria para entrar em todas essas questões nesse vídeo, questões de, por exemplo, o que acontece na primeira fase, que você logo que você sofre o evento, você tem uma descarga de estresse, adrenalina, noradrenalina, e aí você tem midríase para tentar achar um lugar para você fugir, para você correr, você entra no estado de simpaticotonia, então tudo fica acelerado, inclusive você tem insônia, você não faz xixi, você não faz cocô, você não tem apetite. Tudo isso porque você está no estado de luta ou fuga e o seu corpo está compatível com aquele estado alterado, excessivo, para cima do estado de normotonia. E quando você vai para a segunda fase, tudo aquilo desce, então você vai ficar cansado, você vai ficar dolorido, e é nesse momento que começam os sintomas. Mas muitas vezes você já está indo para a fase de cura. É muito além do que isso que eu estou explicando, mas o que eu estou explicando aqui para vocês é a forma de vocês se atentarem quando você está dentro de um evento desse. Nesse estudo existe uma forma de você tratar esse paciente, de você tratar o seu estado e que você vai conseguir realmente entender aquele processo da doença, o motivo dela estar presente, e tudo isso você consegue identificar. Então você precisa estar sempre atento a isso. Há eventos que ocorrem, de repente, que te pegam de surpresa, que pegam você no contrapé, que mudam o seu estado emocional e como você está mantendo esse estado emocional. A partir do momento que você olhar para o seu paciente dessa forma, que você enxergar ele como um todo e entender o que aconteceu com ele, resolvendo o programa biológico, olhando para isso, achando esse start, você vai conseguir mudar imediatamente também no nível psíquico, cerebral e orgânico, e vai começar a resposta. Não vai resolver 100% da questão quando você já tem uma deformidade. Por exemplo, assim, nesse caso que eu citei agora há pouco da artrose. Já está um pouco torto o seu dedo, ele não vai voltar 100% ao normal. Não, mas vai parar o processo, vai frear por aí e vai resolver a questão. O que já é incrível, levando em conta que isso é algo que vai se repetir, até você morrer ou até você ficar com o dedo assim e ficar impossibilitado de pegar, de dirigir, de pegar as coisas. Então você não precisa deixar chegar nesse ponto. Você pode interromper antes e vai manter da forma que está. Não vai voltar como era 100%, porque não vai conseguir regenerar aquilo que já deformou, mas você vai ter uma qualidade de vida incrível e sem precisar ficar ali se entupindo de medicamento pro resto da vida, que vai resolver uma coisa, mas prejudicar outra no futuro. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo, de compartilhar. Gente, eu peço esse compartilhamento, não é para mim, mas é para que você dê o like aí, para que o YouTube entenda que esse é um assunto relevante, que é um assunto que pode ajudar muitas pessoas que estão passando por esse problema, que tem uma doença recorrente, algo que não consegue entender qual é a grande questão dela se manter dessa forma. E aí o YouTube vai entender o quê? Que esse vídeo tem informação importante, que esse vídeo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, e dessa forma você me ajuda a ajudar muito mais pessoas, tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.